a alternância entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata por vezes ganha contornos completamente ridículos. A forma como esta gente acha que é rei morto, rei posto, e que são eles que decidem como é que vai ser governado o país, sem que as pessoas tenham uma palavra a dizer. E a realidade é que eles conseguiram fazer isto durante praticamente 50 anos, são 49 anos, em que lhes foi permitido, depois das primeiras eleições realizadas após o 25 de Abril, lhes foi permitido conseguirem alternar, agora governas tu e agora governo eu, e depois existem as máquinas partidárias, que Jorge Coelho apelidava, ou que dizia, por exemplo, em relação ao Partido Socialista, que quem se mete com o PS leva. Mas mesmo dentro do PS, quem não entra dentro do registro, que é o sentido de pensamento da cúpula partidária, leva a sério. Tivemos recentemente as tomadas de posição por parte da extrema-esquerda parlamentar do Partido Socialista, que tomou uma decisão de tentar aniquilar por completo o Presidente da Câmara Municipal de Loures, depois da moção do Chega, etc., que entretanto o assunto já resfriou e está mais calmo, e a imprensa está sempre metida na criação de novos fenómenos políticos e no aparecimento de novos cogumelos que aparecem para ganhar protagonismo. No caso do PS, é sempre paradigmático a forma como tudo isto acontece. Olha, a primeira coisa que podiam fazer era arranjar aqui as estradas, que isto é cada buraco que até assusta. Isto é que se deviam preocupar com as pessoas. Bem, e não fazem absolutamente nada mesmo circulando em estradas nacionais. Fazer aqui um parênteses, estou a caminho do Porto para a manifestação e, portanto, quem vir ainda o vídeo durante a manhã e tiver a oportunidade, a manifestação é hoje às 3h30 da tarde na Praça Marquês de Pombal, no Porto, contra a imigração desregulada e contra o sentimento de insegurança, contra a insegurança. Bem, voltando ao tema, a imprensa vai sempre tendo estas retóricas. A imprensa ainda não percebeu que já não estamos nos anos 80, já não estamos nos anos 90, a propaganda já não pode funcionar como funcionava antigamente, eles já não conseguem ter a força mediática que tinham, nem de influência, eles deixaram de ser os influenciadores das massas, as pessoas já não acreditam por culpa deles próprios, porque ao longo destes anos foram manipulando a informação de tal maneira que as pessoas deram-lhes o benefício da dúvida e acreditaram neles durante tanto tempo, e depois chegaram a uma altura que perceberam que estavam a ser enganados e que a imprensa basicamente controlava e manipulava todo o tipo de informação, sempre subjugada ao poder e a quem estava no poder. E basta ver quem é que são os comentadores residentes, aqueles que são lançados pelas televisões para depois dar o pulo. Podíamos falar de Pedro Nuno Santos, da maneira como foi lançado para poder fazer oposição a António Costa, ou mesmo António Costa, que por acaso foi para o Conselho Europeu, por acaso não, por culpa do Luís Montenegro, foi para o Conselho Europeu, porque caso contrário já estava previsto ser comentador. Medina também lá anda, Marcelo Rebelo de Sousa também lá anda, e sempre que eu falo desta questão, há sempre quem venha dizer: estás a falar, mas o teu presidente também começou na televisão e tal. Vamos ver se separamos as coisas. André Ventura nunca esteve na televisão a fazer comentário político para ser lançado para a ribalta, e eu também já fui a televisões fazer comentário político, fazer debate, não sou residente, nunca fui residente, mas o André era numa vertente completamente dispara, que não tinha a questão de influenciar as massas em determinado aspecto político. O André trabalhava numa vertente do desporto e na parte futebolística. Bem, recentrando aqui, já passou por ali Medina para poder ser lançado, e nós, se repararmos, existe assim uma tentativa sempre clara de ser os próprios órgãos de comunicação social tradicionais, que hoje cada vez têm menos força, porque não entendem, que não se modernizaram. Esta semana já vi notícias das dificuldades que a própria revista Visão já está a atravessar, depois do que aconteceu no DN, e todos nós já percebemos que chega a uma altura que as pessoas já não confiam naquilo que está na imprensa escrita, e mesmo nos órgãos de comunicação social mais tradicionais, tipo televisão, em que as pessoas sentem que estão a ser manipuladas e começam à procura de meios alternativos, começam à procura daquilo que é o diálogo direto, tal como eu faço na questão do YouTube, e que outros deputados fazem também, e procuram, na sua liberdade, encontrar a sua verdade, ouvindo as diversas partes. Eu não digo que tudo aquilo que eu digo que é a verdade absoluta, é a minha verdade, e por isso cada um depois compara os factos e pense pela sua própria cabeça, e são livres de o fazer.
Isto para chegarmos ao ponto de António Costa, sabem que eu tenho um especial apreço por ele. António Costa conseguiu fazer o fantástico para o Conselho Europeu, depois de ter saído daqui com admissão, porque ele não foi admitido, ele demitiu-se, depois de termos tido a situação da offshore privada, que era o gabinete do Vítor Scária com o dinheiro dentro das caixas de vinho, depois das escandaleiras todas que foi, António Costa parece que tem uma nova vida. Mas se nós olharmos para trás e percebermos o caminho de António Costa, desde o tempo da faculdade, que António Costa sempre teve uma sede e uma tomada de poder, sempre feita numa lógica de jogos, de caciques, jogos de bastidores e situações sempre muito controversas. Do tempo da faculdade, António Costa tem fama de ter tomado de assalto a própria associação académica. Depois, quando foi para Lisboa e esteve na presidência da Câmara Municipal de Lisboa, com as alternâncias que teve enquanto ministro, secretário de Estado, foi o homem que acabou com uma série de carreiras e que impediu a progressão de outras enquanto foi ministro, mas enquanto estava como presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa, para poder chegar ao final do ano e ter superávit nas contas da Câmara, limitou-se a vender todo o património público de uma forma vergonhosa, garantindo assim que chegava ao final do ano, passava com as contas positivas na Câmara Municipal e, portanto, alavancava a sua candidatura para Primeiro-Ministro. Nada muito diferente do que os socialistas têm feito no governo, já a Medina também no ano passado, para passar com as contas em superávit e excedente orçamental, também andou a recolher o dinheiro das empresas públicas todas para meter dentro do orçamento e fazer aqui umas manigâncias que é sempre conjugadas e brincadeiras por trás. Ontem aparece Dom Sebastião, que é António José Seguro, que depois de ter sido traído por António Costa e de António Costa ter colocado completamente arredado da política nacional, ao traí-lo internamente, levar e forçar o Partido Socialista a ir a eleições, derrubar António José Seguro depois de ele ter ganho as autárquicas, depois de ele ter ganho as europeias, faz-lhe a folha por completo dentro do partido, porque a ala radical do Partido Socialista sempre teve estes posicionamentos de matar aqueles que não pensam como eles, e agora Pedro Nuno Santos já não chegava, ter levado um puxão de orelhas com o artigo do Público de António Costa mais 2 a dizer em honra ou pela honra do PS, ou lá o que é, nem sei onde é que o PS tem honra para poder ser defendida daquela forma, ainda para mais por António Costa. O que é certo é que agora aparece José Seguro, que continua a ter uma importância muito grande nas bases do partido, porque as pessoas perceberam que ele foi traído internamente, e ontem aparece, 10 anos depois de ter sido traído pelo Costa. E o que eu queria dizer, não tenho que mandar recados ao António José Seguro, até porque nem sei se ele vai chegar a ver isto ou não, nem sequer é importante, porque ele parou no tempo e está lá atrás, e parou no tempo porque ao ouvirmos o discurso de António José Seguro, que vem e que se está a posicionar claramente para ser um candidato a Presidente da República, já todos percebemos que candidatos a Presidente da República pela parte da esquerda existem 121. E nenhum deles com grande credibilidade. António José Seguro até é ponderado, até tenho algumas ideias que eu acho que ele é interessante se ouvir e pelo menos debater. No entanto é um socialista e portanto tem uma visão socialista da sociedade com a qual eu nunca vou concordar, mas a grande preocupação, e ontem, porque o Partido Socialista e a sociedade e os partidos políticos têm que se posicionar de uma forma para combater o populismo e o radicalismo, e depois quando lhe perguntam se está a referir ao Chega, ele refere-se que estas questões perigosas para a sociedade existem na esquerda e existem na direita. Mas a ver se nos entendemos, está a dizer. Primeiro, a criação da extrema-esquerda em Portugal é responsabilidade do teu partido, que abriu a porta ao Bloco de Esquerda e colocou o Bloco de Esquerda, o teu compincha que fez a folha, foi o mesmo que, perdendo as eleições em 2015, abre a porta ao Bloco de Esquerda e, não o colocando no governo, coloca-o, no entanto, na esfera governativa e permite que eles entrem numa geringonça com influência e com capacidade de influência para governar Portugal. E, portanto, a extrema-esquerda sim foi colocada na governação pelo Partido Socialista, e isto não é o Partido Socialista do Manel e o Partido Socialista do António. Vocês têm que se organizar, porque se querem defender o vosso legado e a vossa história, depois não podem fazer só quando vos dá jeito e achar que é uma parte da vossa história que o querem ocultar. Da mesma maneira que o Partido Socialista de Mário Soares levantava muros contra o Partido Comunista por considerar que era perigoso aquela ideologia e trazerem para Portugal o que eles pensavam de replicar da antiga União Soviética, foram vocês recentemente, e já com António Costa também, o tal teu compincha que também te lixou a ti, que baixou este muro e permitiu que o Partido Comunista Português
entrasse também nesta geringonça e deixasse de existir este muro. Aliás, eu ouço e já ouvi diversas vezes o Pedro Delgado Alves, por exemplo, a dizer que não podemos comparar o perigo que é para a democracia o Chega comparado com o Bloco de Esquerda ou com o Partido Comunista Português. Portanto, isto define logo o caminho ideológico que vocês estão a levar. Portanto, se queres retomar a política passado 10 anos, para já tens que fazer um refresh. Tens que voltar a ler e a perceber que a mentalidade hoje é diferente, a forma de comunicar hoje é completamente diferente, hoje a capacidade de chegarmos e de penetrar dentro da comunicação de uma forma muito mais eficaz, com menos meios, é completamente diferente daquilo que vocês faziam há uns anos atrás, que vocês já não controlam o sistema e que este tipo de retórica não te vai levar a lado nenhum. Aliás, seja este, seja outro, eu acho que não te vai levar a lado nenhum, e resolvam lá as vossas guerras internas, porque o país está cansado, ao final de tantos anos, sempre que existe uma necessidade de resolução de uma noite longas ou noite das facas longas no Partido Socialista, em que se matam uns aos outros, não tem que ser o país a assistir e a levar com as consequências. Portanto, foi interessante ouvir a tua visão, que vens como salvador da pátria, que só faltou dizer, isto é simples de resolver, como é que não é básico nós resolvermos aqui uma série de questões, nós agora temos aqui situações que eu acho que tudo isto, tens uma parte da entrevista que eu acho fantástica e maravilhosa, em que colocas a resolução de grande parte dos problemas na inteligência artificial. Eu volto a dizer, eu não sou contra a inteligência artificial, eu sou contra a burrice natural. Portanto, a inteligência artificial a mim não me assusta, e estar ao serviço do Estado não me assusta, mas foi interessante entender que foi o socialista que veio trazer a forma como considera que a inteligência artificial deve trabalhar ao serviço do Estado e que, portanto, existem vários serviços presidenciais do Estado que eventualmente podem ir para o galheiro. Só dar-te uma nota. Eu também acho, e estou de acordo, e qualquer partido de direita acha que a máquina do Estado deve ser cada vez mais reduzida. Também concordamos que cada vez o Estado não tem que deixar de ter tanta gente a trabalhar em volta dela. Mas isto não pode ser feito com uma entrevista em televisão em 30 segundos. Sabes porquê? Eu vou-te explicar. Isto é uma coisa de um processo transitório durante uma ou duas gerações. Porque a questão é simples. Quem tem hoje em dia 80 anos ou mais, ou quem está muito próximo, nunca teve a oportunidade de ter tido uma escola, e mesmo com 60 e tal, nunca teve a oportunidade de ter tido uma escola onde lhe ensinassem a trabalhar com as redes sociais, com a inteligência artificial ou com o que quer que seja. Portanto, se tu hoje fores dizer a alguém com 80 anos que deve marcar a sua consulta através do portal XPTO ou que deve tratar da sua documentação através da aplicação não sei o quê, as pessoas não sabem fazer. Portanto, existe aqui um período de transição em que os serviços públicos não podem todos eles ser aniquilados, como a iniciativa liberal pretende, que é fechar tudo o que é serviço público e considerar que isto pode ser tudo digitalizado, porque basicamente o que estarás a fazer com isso é um gap entre as diversas gerações e a fazer com que as pessoas mais velhas deste país, que deviam ter uma reforma digna, basicamente o que está a acontecer é que ficam afastadas da administração pública, afastadas dos serviços públicos, porque não vão saber lidar com ela. Portanto, isto tem que ser de uma forma progressiva e não pode ser que tu agora acordaste de manhã e tens um primo, um sobrinho ou um tio que te diz, isto é uma grande ideia porque isto lá fora está a funcionar, percebes? Por isso que isso faz lembrar aqueles sketches do gato fedorento que dizia isto está a dar em Kinshasa, na altura do Lusco-Fusco, são ali 5, 7 minutos. Tens de ter juízo e tens que perceber que não vale a pena, queres vir modernaço, e é importante que venhas modernaço, é importante que venhas à guerra já atualizado. Eu próprio te disse, tens de atualizar e fazer um refresh, mas tudo isto tem um encadeamento que não pode ser de um momento para o outro a pensar as políticas públicas agora são assim ao assado. Bem-vindo de volta ao terreno político e ao debate político, bem-vindo de volta à ribalta. Na realidade só estás a tentar fazer justiça àquilo que te fizeram dentro do teu partido. Os teus problemas no teu partido são no teu partido, mas vem fundamentado porque a realidade que tu conheces ficou lá atrás, já não é a mesma, e de uma vez por todas soltem as amarras do passado, pensem para o futuro e pensem que as coisas têm que funcionar de uma forma completamente dispara. E só mesmo para terminar, esquece lá o Chega. Foca-te naquilo que tens de focar, porque entras na discussão e vires imediatamente o ataque para cima do Chega, vens demonstrar que és mais do mesmo, não tens pensamento político, deixaste o teu pensamento político parado 10 anos lá atrás e que estás mais preocupado em governar ou tentar influenciar a governação contra o Chega do que propriamente em prol dos portugueses. E para isso, já cá tens Pedro Nuno Santos e os teus camaradas todos.